Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Cláudio Souza, canal Discipulando com a Bíblia, trazendo nossos resumos das nossas lições da nossa escola bíblica dominical. Nesse vídeo de hoje, nós vamos trazer o resumo da nossa 7ª lição da nossa revista de adulto, CPAD, nossa revista agora do próximo domingo, dia 12 de novembro. O título da nossa lição é a responsabilidade da igreja com os missionários. Nós vimos na lição anterior a igreja, a responsabilidade de orarmos, contribuirmos, enviarmos e também irmos, né? Então a igreja contribui, a igreja ora, a igreja intercede, a igreja envia, mas cada um de nós somos missionários. Nós temos esta responsabilidade também na evangelização. Não é simplesmente contribuir, enviar e achar que já fizemos a nossa parte, mas cada um de nós fomos chamados para ser missionário. A responsabilidade da igreja com os missionários. O nosso texto áureo está na carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 10. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Nossa verdade prática é papel da igreja responsabilizar-se integralmente com o cuidado de seus missionários. O objetivo da nossa lição é explicar o sistema de apoio da igreja aos missionários, relatar o cuidado integral dos missionários e elencar maneiras práticas de se comprometer com os missionários, né? Nós vamos estudar a respeito do cuidado integral no envio do missionário, bem como com toda a sua família, né? Há muitas formas de fazermos este trabalho, como temos estudado nas nossas lições, seja orando, seja contribuindo, planejando ações eficientes em prol do missionário, do seu trabalho e do cuidado com a sua família, comunicando necessidades do campo missionário e elaborando campanhas de auxílio para que a expansão do Evangelho cada dia cresça mais. O nome do Senhor Jesus seja conhecido entre povos, entre etnias, nações, e o Evangelho de Cristo alcance os corações. O objetivo ou o texto principal da nossa lição, nosso texto bíblico está na carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 9, versículos do 9 ao 14. Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Porventura tem Deus cuidado dos bois? Ou não o diz certamente por nós? Certamente que por nós está escrito: porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais? Se outros participam deste poder sobre vós, por que não mais justamente nós? Mas nós não usamos deste direito, antes suportamos tudo, para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? E que os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Carta escrita pelo apóstolo Paulo, dando
dando instruções a respeito do obreiro ser digno do seu salário. Ele tem esta responsabilidade, ele dedica a sua vida integralmente em prol do Evangelho de Cristo. Logo, esta pessoa não tem tempo disponível para uma atividade laboral. Então, ele precisa ter assistência financeira da igreja, né? Então, a igreja ela tem esta responsabilidade, além de enviar, acompanhar e dar assistência ao missionário e à sua família durante toda a sua trajetória, né? Chegará um tempo que esse missionário estará cansado, chegará a idade, e aí vamos deixar este homem, esta mulher que dedicou a sua vida pela missão de Deus, mas quando chegou à velhice, já cansado, ele precisa ter assistência da igreja também. Não é porque ele voltou do campo missionário que ele perdeu o sentido, não tem mais valor, e não, a igreja não vai mais cuidar. Então, toda essa questão precisa ser pensada, estudada, para que tudo venha a ser feito organizadamente, de uma maneira que, em tudo, dentro da lei, dentro da normalidade, este homem, esta mulher que dedicou a sua vida em prol do Evangelho, ele seja assistido pela igreja, né? É um tema muito interessante, que às vezes a gente passa despercebido, a gente não vê muito nas igrejas tratando, ensinando a igreja neste sentido, sobre esta consciência missionária. Uma das importantes atribuições da igreja é cuidar integralmente dos missionários, identificando aquele que tem o chamado, preparando, né, e enviando, além de cuidar deles enquanto atuam no campo, né, e encerram. Ou seja, chega o tempo em que eles voltam a idade chega, eles voltam do campo missionário, mas a igreja precisa cuidar deles também. Então, esse cuidado ainda deve abranger o cônjuge deste missionário, desta missionária, bem como seus filhos, né? Então, vamos estudar, refletir sobre a respeito desta responsabilidade da igreja local com o missionário que é enviado e com a sua família. Nós estamos estudando obra missionária, né? Até os confins da terra, pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Então, todos esses tópicos relacionados à missão, nós precisamos estudar, debater, questionar, né? E propor soluções para que o reino de Deus cresça cada vez mais e o missionário, a missionária, frutifique, mas para que ele venha ter uma tranquilidade para desenvolver seu trabalho missionário, ele precisa ter uma estrutura, um apoio, né, forte da igreja, dos irmãos, para que ele tenha esta tranquilidade de dedicar-se integralmente à obra missionária, a questão da evangelização. A igreja e o sistema de apoio aos missionários é o primeiro tópico da nossa lição. A responsabilidade da igreja. O sistema de apoio missionário é uma responsabilidade básica e contínua das igrejas em todo lugar, né? Certos princípios devem permanecer claros a respeito do sistema de apoio aos missionários. Então, é preciso ter estas informações, né? Essas informações serem claras para que evite situações desagradáveis para o missionário e para a igreja, né? A igreja deve se conscientizar biblicamente de que o missionário, a missionária, ele é um obreiro formado pela igreja local e por isso está inteiramente
sob a responsabilidade dessa igreja. Então, o missionário, o membro, ele é formado, ele é preparado pela esta igreja e ele é enviado. Então, ele está sob o cuidado desta igreja. Então, esta igreja tem a responsabilidade de manter e dar toda a estrutura financeira, psicológica, espiritual, para que a missão deste irmão, deste missionário, desta missionária, venha produzir, venha dar fruto. Ele tenha esta dedicação exclusivamente à missão, que ele não venha se preocupar com a sua sobrevivência, com a sua subsistência, com o pão de cada dia. Então a igreja precisa dar essa assistência a este missionário. Então, ele é um obreiro orientado pelo pastor da igreja e enviado para fazer a obra missionária conforme a visão que o Espírito Santo concede à igreja. Nós vemos isso muito bem lá no livro histórico do Novo Testamento, que conta a história da igreja primitiva, que é Atos dos Apóstolos, né? Em contrapartida, é dever do missionário, né, prestar relatórios periódicos sobre o desenvolvimento da obra no campo missionário. Ele tem este apoio da igreja, mas ele precisa prestar contas, né? Emitir relatórios fidedignos de como anda o trabalho, o crescimento da obra ali onde ele está atuando, né? Então, todo o sistema de apoio missionário deve permitir que os missionários usem o máximo do seu tempo e energia no trabalho missionário, na missão de Deus, na Mission Dei, né? Então, o sistema de apoio e a obra de fé. Todo trabalho missionário é uma obra de fé, sim, né? Do começo ao fim. Qualquer que seja o sistema de apoio, os missionários devem confiar em Deus e depender da fidelidade do seu povo. Aqui entra a minha e a sua responsabilidade como cristão, como membro do corpo de Cristo, né? Aquele irmão, aquela irmã, ele se dispôs a ir para um lugar, para determinada região, determinada etnia, para que aquele povo seja alcançado pelo Evangelho. Nós não fomos, mas alguém se dispôs a ir. Vamos simplesmente esquecer este irmão lá? Não, vamos continuar fazendo missão com ele, daqui. Como? Contribuindo, orando, dando assistência, mandando uma mensagem, mandando um vídeo, telefonando, enfim. Este missionário, que essa missionária se sinta em casa, se sinta apoiada, se sinta fazendo parte, que simplesmente ele não vá e seja esquecido lá, né? Então, olha a consciência missionária que precisamos ter, né? Qualquer que seja o sistema de apoio, os missionários devem confiar em Deus e depender da fidelidade do seu povo, a igreja. Sem fé e oração e sacrifício, a obra missionária vem a falhar. Tanto os missionários quanto os que o sustentam devem ser pessoas de fé, à medida que obedecem ao mandamento de Jesus, né? Ide por todo mundo, né? Fazer discípulo. Então, a igreja do Senhor, ela cresce, ela expande quando há essa conscientização no coração da igreja. Então, esse ensinamento, ele precisa ser bem focado na igreja. A igreja precisa estar consciente do papel do missionário, da responsabilidade missionária que a igreja tem diante daqueles que são enviados. Novamente, ele deixa a sua casa, deixa a sua família, deixa a sua cidade, deixa a sua comodidade, né, sua zona de conforto, e vai para anunciar o Evangelho de Cristo. E muitas vezes missionários são esquecidos, as ofertas não são enviadas e o missionário, a missionária precisa dedicar seu tempo, que deveria estar sendo focado na missão, ele precisa tirar do seu tempo para
procurar uma atividade laboral, senão ele morre de fome, a família dele passa fome, passa necessidade. Então, olha a responsabilidade da igreja diante deste cenário, né? Jesus disse: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Mas é preciso ter uma contrapartida por trás disto, para que ele tenha a mente tranquila, né, para estar se dedicando à evangelização, trazendo almas para o reino de Deus. O objetivo de missões, né? O objetivo de missões é que Cristo seja conhecido e adorado em todo lugar, né? Jesus diz que eles, Atos capítulo 1, versículo 8, que eles fossem revestidos de poder, a igreja, os irmãos fossem revestidos de poder, para que? Para testemunhar de Cristo, do evangelho da salvação. Então, o objetivo de fazer missão é que Jesus seja conhecido entre todos os povos, línguas e nações. Ainda que estes que os passam a conhecer não aceitem, mas Jesus precisa ser anunciado, né, a cada um, a cada pessoa na face desta terra. O objetivo de missões é que Jesus seja glorificado, que o Evangelho alcance os corações, o Espírito Santo vai transformando e o reino de Cristo vai expandindo. O Espírito Santo atua por meio de nossas vidas para fazer com que o nome de Jesus chegue a lugares, corações e pessoas venham a ser alcançadas, né? Portanto, que haja todo o apoio e planejamento na igreja local para que o nome de Jesus seja conhecido em todos os lugares, por meio de missão, da obra missionária, do papel que o missionário, a missionária faz, né, de ir àquela comunidade, àquela etnia, àquele país, né, que muitas vezes a perseguição é tremenda. Nós, no nosso país, graças a Deus, nós temos esta liberdade ainda de falar do amor de Cristo, apesar de algumas perseguições, mas tem lugares que, se for descoberto uma Bíblia, esta pessoa pode pagar com a própria vida, né? Então, às vezes, a gente não tem, nós estamos na nossa zona de conforto, na nossa comodidade, a gente não tem esta consciência, né, do que passa um missionário no campo, no país que ele foi. Ele tem esse chamado no coração, mas as perseguições, os obstáculos são tremendos. Por isso a igreja precisa orar. A oração intercessora ela é uma corrente extraordinária. O apóstolo Paulo vai dizer lá aos Tessalonicenses: orai sem cessar, porque a oração ela quebra barreiras. Deus age em favor dos seus filhos quando estes estão focados, ligados, centrados no poder da oração intercessora. O segundo tópico da nossa lição, o cuidado integral dos missionários. Cabe à igreja, bem, uma responsabilidade mais abrangente, zelando por aqueles que estão trabalhando no campo missionário, né? O missionário ele precisa ser cuidado integralmente pela igreja que o enviou, né? Como cuidado integral, nós queremos nos referir a toda a esfera da vida do missionário, não somente na área financeira, mas também na área espiritual, emocional, física, social, o acompanhamento pastoral, quando este está no campo missionário, com amor, com respeito, com cuidado, com acompanhamento. Então ele precisa estar estruturado, né? Protegido pela oração, pelo cuidado dos irmãos, pelas contribuições, para que ele tenha liberdade, né? Tranquilidade de continuar fazendo a obra missionária, para que ele possa superar as dificuldades que enfrenta, né? Já pensou? Além das dificuldades que ele enfrenta para anunciar o reino de Cristo, ele ainda tem que se preocupar com o que vai comer amanhã. Imagina, quem tem este equilíbrio de se preocupar
né, da preocupação. Então, o desenvolvimento da obra não seria igual, quando ele tem esta tranquilidade de que tem um aporte, não só financeiro, mas espiritual, social, enfim, por trás. Né? Ele não está preocupado com o que ele vai comer amanhã, porque o filho dele vai comer amanhã. Né? Então, quando a igreja dá essa estrutura, dá esse suporte, a obra do Senhor, a evangelização, a missão, ela trazem mais resultados. Lembrando, como falamos, o missionário ele precisa também ter essa consciência de que ele precisa prestar relatórios do trabalho missionário, né, para que haja a igreja precisa ter conhecimento, a membresia precisa ter esse conhecimento de como anda o desenvolvimento da missão na vida, no ministério daquele irmão, irmã que foi enviado. Né? Então ele precisa, em contrapartida, a igreja dá a estrutura, dá o suporte, e o missionário ele emite relatórios de como anda o desenvolvimento da obra missionária, né? A igreja local ela deve ajudar a organizar a agenda do missionário durante o seu retorno também, né? Para tirar seu período de férias. Então existe toda uma estrutura. Não é simplesmente enviar e deixar lá, esquecer o irmão, a irmã lá. Né? Então a igreja ela precisa dar toda essa estrutura para que o missionário tenha disponibilidade, né, tranquilidade de desenvolver a missão dele, a missão de Deus. Então, abraçar os missionários e sua família faz parte do cuidado integral, né? A igreja precisa ter com os missionários. A maneira prática de se comprometer com os missionários, comunicando as suas necessidades. Tudo na obra de Deus passa pela comunicação. Comunicai com os santos nas suas necessidades. Está lá em Romanos capítulo 12, versículo 13. Né? Então é preciso que a igreja local, a igreja que enviou o missionário, se comprometa com a comunicação regular dos compromissos e necessidades do missionário. Então é preciso haver este entendimento, esta sincronização das informações para que, novamente, esse missionário, essa missionária tenha essa estrutura, esse apoio, né, por trás, que ele não venha se preocupar com aquilo que ela vai comer amanhã. Então ela precisa ter esta tranquilidade para que o foco seja em evangelizar. Nós sabemos que Deus supre, Deus cuida, mas a obra de Deus, ele conta comigo e com você, com cada um de nós, é um abençoando o outro, né? Então, Deus abençoa as pessoas através das pessoas, né? Deus usa um servo, um irmão, para abençoar outro. E assim o reino de Deus vai crescendo e a obra missionária vai dando fruto. Então é preciso que a igreja local se comprometa com a comunicação regular dos compromissos e necessidades missionárias. A ideia é que a igreja local tome o conhecimento de como a agenda missionária da igreja é desenvolvida, né? A igreja local, a membresia, tome conhecimento de como a agenda missionária da igreja é desenvolvida, bem como levar em primeira mão as notícias a respeito das principais atividades do campo missionário. Doar para suprir esta necessidade. A vida no campo missionário pode ser desafiadora, né? Exaustiva e difícil. No meio do estresse, das lutas, muitos missionários frequentemente se sentem desconectados e esquecidos pela igreja que os envia, principalmente quando se depara com escassez no campo. Então, muitas vezes, o missionário é enviado esquecido, né? Eu ouvi testemunhos de um pastor falando que a igreja que ele pastoreia, que ele é presidente, esta igreja ela dá suporte, ela está dando suporte a missionários que pediram socorro, porque foi enviado
por outro ministério, por outras igrejas, mas foi esquecido. Enviou, mas não deu a estrutura, o suporte necessário. O que enviava mal dava para o missionário sobreviver, comprar o alimento. Então, olha a responsabilidade que é, né? Então, esta igreja, esse ministério, o pastor pediu socorro, os pastores que estavam no campo missionário pediu socorro, e esta igreja começou a dar suporte, a acompanhar, a enviar os donativos, os mantimentos, a estrutura necessária, os recursos necessários para que esses missionários pudessem dar continuidade ou até voltar para casa, porque nem recursos para voltar para casa tinham, né? Olha que situação. Então a igreja local, ela precisa, cada membro ele precisa ter esta consciência, né? Essa responsabilidade, esta incumbência, que além de contribuir, orar, acompanhar, né? Adotar um missionário, seja nas orações, seja contribuindo, né? Um pouquinho que seja, mas que contribua mensalmente com aquele missionário, porque quando estamos contribuindo, nós estamos investindo no reino de Deus. E uma coisa é certa, Deus não deve nada para ninguém, né? Quando a gente abençoa alguém, as bênçãos de Deus é derramada sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Então, a vida no campo missionário pode ser desafiadora, exaustiva, cansativa, difícil, né? No meio de tantas lutas, de tantos estresses. Infelizmente, muitos missionários são abandonados, esquecidos pelaquela igreja que se comprometeu em enviar e em dar o suporte, mas muitas vezes isso não acontece. Então é importante que a igreja local dê oportunidade ao missionário para que ele compartilhe suas necessidades e assim a igreja se sinta convocada a cooperar, né? Dar o suporte, as doações, como a igreja de Coríntios fazia quando foi convocada a fazer. Veja lá 1 Coríntios capítulo 8, versículo do 1 ao 7. Então a igreja ela precisa orar, ela precisa jejuar, ela precisa contribuir. Nós vimos isso na nossa lição passada, né? Adotar o missionário, a missionária. E não só ele, a sua família, porque ele não vai sozinho, ele tem uma família e a família também precisa ter esse suporte. Os filhos precisam estudar, né? Então existe toda uma estrutura que precisa ser pensada antes de enviar o missionário, a missionária e a sua família, né? Então, é muito importante os líderes da igreja local convocarem o povo de Deus para orar, jejuar pelos missionários que são enviados, né? A oração e o jejum estão na base do envio de Paulo e Barnabé para o campo missionário. Lá em Atos, capítulo 13, quando o Espírito Santo disse: apartai a minha Barnabé e a Paulo para a obra que tenho chamado, ou seja, a obra missionária. Então, o que acontece? Depois, ele jejuando e orando, impondo as mãos sobre Barnabé e Paulo, né, com a nuance ali do Espírito Santo, eles enviaram. Então, a igreja ela precisa ter este entendimento, não só a liderança da igreja, mas esse entendimento precisa ser partilhado com os membros da igreja, né, com os membros da igreja. Interessante ter reuniões, né, periódicos na igreja para tratar deste assunto, para conscientizar a igreja, para mostrar à igreja aos missionários que estão no campo, né, aqueles que têm um chamado, ou que ardem no coração, para ir para essas zonas difíceis, esses lugares difíceis. Novamente, cada um de nós somos missionários, mas nem todos serão enviados para esses lugares. Nós fazemos missão na nossa faculdade, no nosso trabalho, na nossa comunidade. Cada um de nós somos missionários. Existem estes que têm um chamado específico, né? E são enviados para lugares que outros não irão. E assim, este precisa ter essa estrutura
por trás, né? Então, fazer chegar aos missionários esse comprometimento por meio de aplicativos de mensagem. Hoje nós temos a facilidade dos aplicativos de mensagem, né? Então, não custa ligar, mandar uma mensagem, né? Contribuir, adotar, para que esse missionário, essa missionária, sua família se sinta acolhidos, né? Não se sintam sozinhos. Nós sabemos que Deus está com eles, Ele sabe disso, mas que se sintam protegidos, né? Abraçados, não esquecidos pelos irmãos, pela igreja que enviou. Então, eu e você, nós podemos fazer a diferença na vida destas famílias, destes missionários, como tomamos essa atitude, né? Se o nosso coração estiver em missões, nossos joelhos estarão dobrados, nosso testemunho alcançará pessoas e nossas famílias investirão no que é eterno. Novamente, Deus não deve nada para ninguém, né? Então, Deus deseja que o seu povo se comprometa e assuma responsabilidade com aqueles que se predispõem aí, que servem no campo missionário, né? A bênção sem medida para quem cuida e abençoa a obra missionária. Lembrando sempre, missão não começou na igreja, no início da igreja primitiva, a missão começou no coração de Deus. Então a missão não é minha, não é sua, a missão é a missão de Deus, né? É a missão de Deus, Deus que começou fazendo a missão, enviando o seu Filho para nos salvar. Isto é missão. Mas como corpo de Cristo, como membro, na verdade, deste corpo de Cristo, eu sou membro deste corpo, você é membro deste corpo, o corpo é a igreja, né? Nós somos membros deste corpo, nós somos a agência missionária de Deus na terra. Jesus foi para o céu e disse que não nos deixaria só, que enviaria o seu Espírito para estar conosco. Então, nós temos esta responsabilidade, cada um de nós, de fazer a missão de Deus, né? E como é que nós fazemos missões, né? Missões são os meios, as estratégias de fazer a missão, contribuindo, orando, enviando, acompanhando, né? Dando toda essa estrutura para que o Evangelho de Cristo se expanda sobre a terra e que almas venham a ser alcançadas pelo Senhor Jesus Cristo. Amém? Tenhamos esta conscientização missionária. Não apenas a conscientização, mas a participação ativa na obra missionária. Deus abençoe.